estamos fazendo mais um ABQuimcast. Dessa vez aqui temos a presença do Antônio Fidalgo, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJA. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso ABQuimcast. Eu sou André Passos, sou presidente executivo da ABQUIM, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria, para começar, Antônio, que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Para que o nosso público aqui, né, o público da indústria química, o público interessado na indústria química, conheça melhor a tua biografia. Olá, é um grande prazer participar com vocês do ABQuimcast. É bastante curiosa a minha trajetória no Instituto Senai. A minha formação é em farmacologia e toxicologia. Não trabalhava diretamente com a química, mas já estou aqui nessa vida há mais de 10 anos. Eu entrei no Senai em 2014, quase no comecinho da organização da rede de institutos Senai de inovação. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente pegou bem no comecinho. Já faz tempo aí, essa rede hoje é uma rede que tem aí resultados surpreendentes, e o apoio à indústria, e especialmente à química, para alguns dos institutos é muito significativo. E também fortalecer e reforçar a importância da ABQUIM em relação à pesquisa aplicada para indústrias e à existência dos institutos Senai de inovação, que trabalham aí completamente focados na pesquisa aplicada. Tem um papel, eu acho, muito importante no ecossistema de inovação brasileiro, que ele se insere bem ali no meiozinho entre o que a gente considera hoje a academia mais tradicional, né, de pesquisa básica, de produção de conhecimento de base, e a indústria do outro lado, que vai aplicar esse conhecimento e vai realmente ter os ganhos dessa inovação: aumento de competitividade, redução de custos, novos produtos, processos, mais ou menos. Eu acho que esse é o papel do Senai, e mais uma vez agradeço aí conversar contigo, André. Obrigado, Antônio. O nosso tema, como o Antônio já adiantou um pouquinho aqui, é ciência de dados, né? Então, eu queria, se você puder, ciência de dados aplicada à química, né, Antônio? Eu tinha um líder na indústria química que dizia que um dos maiores pecados de qualquer empresa ou de qualquer empresário, eu acho que de qualquer pessoa, é entrar em algum campo de atividade sem estar bem informado, né, Antônio? E mais do que isso, sem saber como utilizar essa informação, né, Antônio, sobretudo, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho aí, te pedir que nos desse um pouquinho de uma visão geral de como a ciência de dados está sendo aplicada no campo da química, né? Quais são os principais desafios, ou pelo menos alguns dos principais desafios dessa interação, né, entre ciência de dados e química, e indústria química. Então, se você pudesse falar um pouquinho para nós sobre isso. André, esse também é um fato bem curioso, porque voltando lá atrás, né, em 2014, 15, quando a gente começou a pensar no Instituto Senai de Inovação em Química Verde, a gente pensou num instituto de ciência dura, vamos dizer, né, reatores, cromatógrafos, equipamentos, e mais recentemente, diria aí 3 anos para cá, a gente começou a perceber que utilizar as informações de um modo mais inteligente, mais assertivo, fazia uma grande diferença, né? Nós tivemos aí talvez um primeiro projeto, que inclusive vem de 2014, que a gente trabalhou com modelagem
de análises químicas. E esse projeto foi tão bem sucedido que a gente conseguiu prever determinadas concentrações de metais e sólidos em petróleo, simplesmente com modelagens estatísticas mais aí rebuscadas, e isso facilitou e reduziu custos operacionais, indústria do petróleo que eu estou falando, assim, de forma muito, muito significativa. E a gente começou a perceber cada vez mais, obviamente há desafios ainda, né? Mas a gente começou a perceber que trabalhar com essa quantidade de dados e tentar, de certa forma, modelar, a gente poderia trazer aí muitos benefícios, pelo menos de uma forma preliminar, até chegar no que de fato a gente precisa, que isso nunca vai ser abandonado, né? Eu preciso fazer a síntese de fato, eu vou precisar fazer a análise de fato. Então, é como se a gente pensasse em algo preliminar para trabalhar de forma aí, mais assertiva. E quando a gente percebeu isso, a gente criou uma nova linha de pesquisa, né, aqui no Instituto. A gente brinca que a gente chama de Química 4.0, que nada mais é a gente entender como a ciência de dados, da forma mais ampla possível, conceitualmente falando, poderia se aplicar à indústria química. Tem alguns exemplos práticos dessa interação. Então, você citou um caso aí para a indústria do petróleo, né? Mas no caso da indústria química, será que você poderia compartilhar com a gente aí algum caso, algum trabalho nesse campo que tenha avançado ou esteja avançando no Instituto com Olha, relação ao campo da química? a gente tem alguns exemplos, tá? E quando a gente fala em segmento, eu trabalho, a gente pode pensar num viés ambiental, na indústria de petróleo. Quando a gente. Eu já tive. Tenho algumas limitações de informação, tá, André? Claro, Mas, por exemplo, a gente trabalhou com uma modelagem de comportamento de determinadas moléculas em fases, né? Em água, em emulsões, e a gente conseguiu modelar e fazer modelos de previsibilidade desse comportamento. Então, é como se fosse assim alguma coisa mais preditiva em relação à síntese e comportamento dessas moléculas na presença de diferentes fases. Chamar atenção, desculpa, André, todos esses são projetos suportados pela indústria. O nosso instituto embora seja sim. um instituto de química verde, ele é muito transversal, mas a gente vê aí inúmeros exemplos bem interessantes disso. Bom, você falou um pouquinho, né? Mas é, o que a gente vê é que existe uma possibilidade grande, né? E de fato já existe, né? E é o campo de atuação dessa área, né? De ciência de dados, de que forma assim esses grandes volumes de dados estão influenciando nas descobertas científicas nessa área, Antônio? E se você puder falar um pouquinho também sobre o conceito de machine learning na previsão das propriedades químicas e reações, né? Falar um pouquinho disso aí. Acho que você já abordou um pouco nesse exemplo, mas se puder aprofundar um pouquinho mais, sim, claro, sempre levando em conta a limitação de informação, mas nos falar um pouco nessa linha, né? A gente tem os pontos positivos e negativos, né, André? Primeiro, eu acho que a gente vive hoje num mundo onde a produção de informação de dados é gigantesca, né? É, e o principal desafio foi tentar entender isso, né? Assim, você gera dado e a sua capacidade de analisar esses dados, né? Eu costumo falar que hoje talvez o grande desafio seja a gente conseguir uma boa curadoria do dado, porque eles estão sendo produzidos a todo momento. Imagina uma planta qualquer, é, planta industrial, que tenha lá seus sensores, ou mesmo as medidas feitas por uma pessoa,
diariamente, semanalmente. Olha a quantidade de dado que a gente produz numa operação típica. E aí o desafio é a gente ter a qualidade desse dado e a gente conseguir extrair as informações que são importantes para o que a gente busca, né, para o desfecho. E aí você faz a pergunta do machine learning, de modo geral, sendo abrangente, né? A inteligência artificial ela veio como uma grande ferramenta para nos ajudar nessa interpretação. Hoje, de um lado, a curadoria do dado ela precisa existir, mas essa ferramenta de interpretação, o machine learning é um excelente exemplo disso, também vem contribuindo sobremaneira para esse desenvolvimento. Então, aplicações como previsão de novas moléculas, né? Antes da gente sair fazendo sínteses randômicas e triagens, a gente consegue modelar. Isso, de certa forma, nem é uma coisa assim nova, né? Aquela velha máxima de entender estrutura, atividade, isso é uma coisa importante para uma aplicação. Mas essas ferramentas elas vêm ajudando muito. Machine Learning é uma delas. A gente já utilizou em projetos algoritmos genéticos, o próprio machine learning e outras abordagens igualmente interessantes, e os resultados são fantásticos. Quais são os desafios, Antônio, que vocês, como pesquisadores, enfrentam para incorporar essas técnicas avançadas nos processos químicos tradicionais? Você já falou de um e outro aqui, mas se pudesse dar uma visão geral desses desafios aí, como se pode superar esses desafios para fazer com que essas técnicas cada vez mais façam parte, enfim, sejam, né, contribuam para a melhoria dos processos químicos tradicionais. De pronto, eu consigo entender dois muito importantes. O primeiro é exatamente a qualidade da informação, né? Vou dar um Sim, outro exemplo de um outro projeto. A gente estava tentando modelar a produção de um composto. Como seria um efluente, tá? Seria sim, uma situação indesejada num processo que a gente estava querendo modelar. Quais são as situações naquela planta que levariam à produção, a maior ou menor produção desse composto que tem aí grandes implicações ambientais? E por demanda legal, as indústrias elas devem fazer esse monitoramento. Só que a qualidade da informação ela era muito ruim. Então, sim. num determinado momento não existia, ou no outro ela estava fora de um parâmetro que muitas vezes você poderia afirmar que houve erro ali de medição, porque são coisas muitas vezes diárias ou pelo menos semanais. Aí você imagina um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, para você tentar criar um modelo robusto, você tem muita dificuldade nessa qualidade. Então, e as empresas mesmo quando elas falam com a gente, elas sabem disso, isso é uma dificuldade. Se a gente pensa aí num passado recente, era quase que essa organização baseada em Excel, né? Então, Sim. fica muito difícil, você imagina, quando a gente fala de um volume muito grande de dados, esse é um ponto. O outro ponto é a capacidade de processamento. A gente precisa de uma capacidade muito poderosa de processamento desse dado. E aí são máquinas e máquinas e tempo. Aquele projeto que eu comentei contigo agora há pouco, da gente modelar comportamento de moléculas em fases, pequenas modelagens, eu tenho aí 3 semanas de uma máquina dedicada integralmente àquele processamento. Então, isso de fato é um desafio. A qualidade do dado e a capacidade de processamento, né, de trabalho. Exatamente. Que você, Mas fazendo uma. Assim, como essa.
essa área do conhecimento é muito dinâmica. Não sei se semana passada ou retrasada, o anúncio aí do DeepSeek, Sim. que dentre as novidades era uma carga de processamento infinitamente menor, resultando em custos menores. A gente vê como talvez daqui a um mês a nossa conversa já tenha aí Esse, alguma esse defasagem. desafio já tenha sido em grande parte superado, né? Exatamente. Pelas rotinas de processamento, né, Antônio? Isso. Então, mas isso também nos fala da qualidade dos profissionais para trabalhar dentro dessa ciência, né, Antônio? Além da coleta de dados, que tem a ver com um profissional também, né, que faz a administração da coleta de dados, também a análise final, né, da informação, do dado, requer um profissional qualificado, né? Imagino também que requer profissionais com habilidades multidisciplinares, né? Porque a gente tem informações de vários campos do conhecimento sendo combinadas aí, né, Antônio? Como você, como tem se trabalhado esse desafio aí, né, de precisar de profissionais como você, que tem uma formação em farmácia, né? Estou certo em lembrar, na minha memória não falha. E foi para o campo da ciência de dados e deve enfrentar dados de comportamento mecânico, enfim, química avançada, de física e por aí em frente, né? Me parece que a gente ainda tem formações acadêmicas muito tradicionais, né? Entre as atuais. Como está se enfrentando esse desafio? Como você vê esse futuro, né? De uma exigência cada vez mais interdisciplinar, de habilidades interdisciplinares na ciência de dados, e em contrapartida essas formações acadêmicas atuais, né? Como você vê? Vocês têm alguma visão de como isso está se desenvolvendo? Inclusive, quando a gente pensa em mercado de trabalho, profissões que ainda não foram completamente desenvolvidas ou que a gente ainda tem alguma escassez, né? Eu vou dar um Sim, exemplo para você. Na minha equipe, a gente tem cientista de dados, a gente tem engenheiro de dados. Se você lembra quando eu falei que uma das partes mais importantes seria essa curadoria, a gente hoje tem um engenheiro de dados para pegar aquela bagunça toda no bom sentido e tentar organizar para que, por exemplo, uma dessas ferramentas consiga ser aplicada para obtenção de informações. Então, eu falo muito para as minhas filhas de profissões do futuro. Na verdade, não é nem de um futuro de tão longo prazo assim, eu já quase que chamaria de presente, mas a gente ainda não tem uma tradição na formação dessas pessoas, é o próprio cientista de dados, né? A gente vem aí, talvez, de uma estatística multivariada como a base disso, mas que isso extrapola, sem dúvida, para um cientista de dados. A gente tem na equipe quimiometristas, né? São pessoas da química que trabalham muito diretamente envolvida aí com essa transposição de um resultado químico para um dado, uma modelagem. Então, quando você fala que é multidisciplinar, não tenha dúvida, é multidisciplinar. Iria ainda mais. A gente precisa de pessoas que entendam uma das áreas das outras, o que faz com que seja de fato interdisciplinar. existem algumas ferramentas e tecnologias principais aí, Antônio, que você considera essenciais para os profissionais que desejam integrar a ciência de dados e nas suas pesquisas químicas, assim, alguma ferramenta, algum instrumento, alguma tecnologia das quais eles tenham que se apropriar assim mais atentamente para poder usar esse campo da ciência nas pesquisas químicas aplicadas? Eu posso dizer que não é nem a ferramenta, né? Porque ferramenta a gente tem um monte hoje. Sim. Mas eu acho que está muito mais no conhecimento, um profissional que tem uma formação robusta e consiga transitar entre as diversas ferramentas. Então, um exemplo bem simples, né? Uma pessoa hoje que conhece o Python
pode ajudar muito, 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 muito. Mas a gente tem, por exemplo, softwares específicos, né? A gente trabalha aqui muito com a parte de imagem. Eu tento fazer aquisição de imagens, não necessariamente só do espectro visível, mas a gente tem uma abrangência muito maior e transformar isso em análise química. Os próprios fabricantes dessas máquinas, um pouquinho diferentes, elas já têm softwares específicos, mas a gente tem também hoje uma variedade enorme dessas Para ferramentas, relacionar a mas imagem com o comportamento químico, né? exatamente, exatamente. Isso faz parte dessa linha de pesquisa que eu comentei agora há pouco, de ciência de dados e química 4.0, né? O que você vê aí de futuro nisso? Avanços, tendências que a gente deveria ficar atento, né? Nós e os que nos ouvem e nos veem aqui no AbKimCast, assim, para os próximos 5 ou 10 anos, nessa relação entre ciência química e análise de dados, Antônio. Existem algumas tendências que a gente já pode perceber? Quando a gente fala hoje dessa área, né, 5 e 10 anos, 5 fica difícil, 10 fica quase impossível, né? Impossível, eu imagino. É, mas eu vejo que a gente vem falando muito nisso, e tem sempre o lado positivo e negativo. Os conhecimentos hoje da inteligência artificial vão contribuir muito, já vem contribuindo, né? Então, eu acredito que essa etapa prévia de qualquer processo, de qualquer novo produto, a gente tem que ter uma utilização muito inteligente dos dados, mas, por outro lado, nunca que a inteligência artificial vai diminuir a importância da gente ter, na prática, que realizar alguma atividade, ou até pensar em mercado de trabalho. A situação é que a gente tem hoje ferramentas que vão contribuir muito. E a gente está falando, talvez, de uma química que se utilize de forma muito mais inteligente dos dados para que a gente tenha maior sustentabilidade, né? Maior pegada ambiental, moléculas aí mais inteligentes, mais eficientes e assim por diante. Eu sou muito otimista em relação a esse futuro, com isso que a gente vem trabalhando hoje em dia. Antônio, eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui no AbKimCast. O Instituto da Química Verde, o Senai, a Firjan, são grandes parceiros da indústria química. Nós estamos avançando, inclusive, com a Firjan e seus institutos na direção de aproximar, né, nossas instituições cada vez mais para firmar parcerias estratégicas de curto, de médio, de longo prazo. Existem enormes desafios diante da indústria química no mundo e aqui no Brasil, em especial, né? E a gente espera te ver por aqui em breve, novamente, para a gente falar desses assuntos tão desafiadores aí na indústria química e na ciência relacionada à indústria química, né? Porque é a partir da ciência que a gente segue avançando e evoluindo e descobrindo novos produtos, novos processos, novas soluções que impactam diretamente na vida das pessoas, né? Na própria longevidade, na nossa presença, nosso tempo de presença nesse mundo, né? Então, te agradeço demais e, bom, passo para você, se você quiser fazer uma palavrinha final aí para a gente ir finalizando o nosso encontro, que eu espero que seja o primeiro de muitos. André, eu que agradeço, foi um grande prazer. Conte com a Firjan, conte com o Senai. A gente está aqui pronto para contribuir com a indústria brasileira. Agradeço muito. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do AbKimCast, que contou com a participação de Antônio Fidalgo, pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Química Verde e Centro de Inovação SESI em Saúde Ocupacional da Firjan. Para quem quiser saber sobre o AbKimCast, é só seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Valeu.